Se você é um cara que curte polêmica, eu tenho certeza que você vai ficar comigo até o final do vídeo, porque a gente vai entender no vídeo do Linkzine a polêmica com o criador de Undertale, que é um jogo que vários youtubers já jogou, já zeraram e já pediram pra você jogar aqui. Tá na pauta, tá? Mas eu quero entender o que aconteceu com o criador. Se inscreve no canal pra me ajudar a pegar 800 mil inscritos, mano. Por favor, não custa nada. Undertale e Deltarune são... Você viu? A meta do cara é 800 mil inscritos, o meu é 30. Cada um com a sua meta. Dois jogos muito conhecidos por aí. E eles estão passando por uma espécie de pequeno, grande cancelamento nas últimas semanas. Por quê? Você provavelmente viu um monte de vídeos aparecendo na sua tela do YouTube sobre essa situação e muito sobre tradução. E como Undertale e Deltarune aparentemente nunca vão ser traduzidos pra outras línguas, porque tem gente falando que é porque o Toby Fox, criador de Undertale, não gosta de outros países, porque ele foi preguiçoso ou porque um monte de outras coisas. Infelizmente ainda parece que essa situação vai dar uma boa escalada, né? Oi, gente, Caraca, tudo mano. bom? Eu sou o Oi. Link e eu tenho um canal de teorias, mistério. É a primeira vez que eu vejo ele. Prazer, irmão. Bruno Medusa. Jogos e um monte de outras coisas. E como fã de Undertale, que já fez vários vídeos ao longo dos anos aí, teorias a respeito da história, joguei todos os capítulos de Deltarune que lançaram desde o início, quando eles foram lançando em inglês, inclusive, né? Então eu joguei os capítulos em inglês, joguei os capítulos em português, depois traduzidos por fãs. Então eu acho que eu tenho uma certa propriedade pra poder falar sobre toda essa polêmica que tá acontecendo, que pra quem não sabe, basicamente, Undertale não tem tradução oficial em português. Desde que ele foi lançado, ele é um RPG muito popular ao redor do mundo. Mesmo assim, o Toby Fox, criador do jogo, sempre fez apenas o jogo lançado oficialmente em inglês e em japonês. Mas qual que é o problema do cara querer... O jogo é do cara, mano. Qual que é o problema? Tudo bem. Então, vamos falar o seguinte. Aí eu já nem começou a polêmica, eu já tô ficando bravo. Vai lá, então. Vai lá na porta da Nintendo e fala, ô Nintendo, cadê o jogo em português, PTBR aqui? Agora. Nem sei quantos anos tem a Nintendo. Agora que a Nintendo resolveu em alguns jogos colocar tanto a dublagem em português como as legendas em português. Mas em alguns jogos. Depois de quanto tempo? Agora vocês querem que um jogo indie tenha... Ah, pelo amor de Deus, mano. A galera reclama demais, velho. Que são as duas línguas oficiais que ele fala. As pessoas sempre pediram muito por isso, e aí depois delas ficarem pedindo e enchendo muito o saco dele, ele foi lá e postou um textinho numa rede social falando: rapaziada, não vai ter, porque não vai. E aí agora as pessoas... talvez... assim, odeiem o Toby Fox um pouco. Hoje o vídeo é pra poder falar sobre isso. É um vídeo rápido, um vídeo mais simples, tanto é que eu tô aparecendo aqui com a minha cara pra poder editar isso aqui mais rápido e postar mesmo. Então, vamos nessa. Undertale é provavelmente um dos RPGs mais especiais que muitas pessoas já jogaram nas suas vidas, na real. A parada lançou em 2016, há tanto tempo atrás que eu ainda usava Facebook. Nossa, muito antigo. Eu acho que não foi nem tipo um mês depois que a parada lançou, né, que jogos indie demoram um pouco pra estourar. Sim. Mano, foi coisa de semanas assim, o jogo já tinha explodido. Undertale era um jogo cheio de mensagens positivas, um jogo que não era exatamente super profundo, mas era tocante, inspirador, cheio de momentos divertidos, uma gameplay muito diferente, muito interessante, mas ele tem sim esse leve detalhe que sempre atrapalhou um pouco as coisas, né? Que Undertale nunca foi lançado com regiões localizadas. Ele sempre foi lançado só em inglês, japonês, você que aprenda ou baixe uma tradução feita por fã. Mas, gente, vamos lá, gente. Vamos lá. Sou velho não. Vamos lá. Já tô no ENTA já. Tô com 39 e esse ano faço 40. Cara, eu zerei Final Fantasy VII quando saiu em inglês, porque não tinha isso. Ou era inglês ou era japonês, mano. E aí eu pegava o dicionáriozinho, ia atrás. Podia ter... Eu acho que eu demorei uns 8 meses pra zerar o jogo por ter sido em inglês. Mas isso me trouxe um vocabulário gigante. Eu praticamente aprendi a falar inglês jogando Final Fantasy, mano. E eu não entendo. Sério. Talvez possa ser cancelado. Primeira vez que vocês vão ver Bruno Medusa saindo de cima do muro. Mano, hoje em dia inglês é básico, mano. É básico, você tem que saber inglês. Tanto que tem um monte de termo que tá inglesado no nosso idioma, que às vezes você nem sabe qual que é a tradução e você puxa o contexto do negócio, porque é palavra... Tipo, quer ver mais palavra que virou do nosso vocabulário e você usa
E você não reclama, tá usando? Feedback. Ah, me dá um feedback. Pô, mano, é a mesma coisa falar, me dá um retorno, me fala o que você acha, mas você usa feedback. Meu irmão, você tem que saber inglês, cara. Pá, que mané revolta com o cara faz o jogo do jeito que ele quer e você tem que saber inglês, mano. A postagem que o Toby Fox fez, em geral, é uma postagem que soou pra muitas pessoas como se fosse uma pequena desculpa, sabe? Ele meio que falou ali que ele não queria que tivesse tradução pra línguas que ele não conhece, porque ele não queria que a tradução deturpasse os diálogos da obra dele. Não queria que as coisas saíssem um pouco do controle e que ficasse longe de algo que ele mesmo possa revisar. Por isso mesmo ele falou que só lançou o game em japonês. Pô, agora o vizinho resolveu fazer obra. Posso xingar ele em inglês? Ele vai me entender? Olha lá. Só na live, só vendo isso aqui, ó. O cara resolve fazer obra. Eu sei mais coreano do que inglês. O mano sabe coreano. Porque o K-pop tá crescendo, tá ficando gigante. Daqui a pouco a gente vai ter que aprender chinês. Vamos ter que aprender coreano. E se adaptar, mano. Igual eu tô me adaptando com esse caçamba dessa obra que tá rolando com o vizinho do lado. Vamos, toca o barco, segue o barco. Segue o baile. E inglês, que são as duas línguas que ele realmente sabe falar, o que, vamos ser sinceros, é uma bela de uma desculpa de bosta de verdade. As pessoas antes, elas já faziam um monte de memes, né, por causa disso, de como o Toby Fox não sabia onde é que era a América Latina, como ele ignorava a gente, aí de repente esses memes viraram, as pessoas começaram a ficar com raiva mesmo. Até porque o público da América Latina, nós aqui, Brasil, Argentina, outros países que temos por aqui, cara, vamos ser sinceros, a gente consome coisa pra caramba, né? Se eu for pensar no meu próprio canal, por exemplo, eu sou um canal de conteúdo nichado, de jogos e coisa de mistério. Eu tenho um monte de vídeos muito aceitos a respeito de Undertale e Deltarune, tem um monte de vídeos com milhões de visualizações aqui no Brasil. Nós somos um público grande, que consome as coisas, muitas pessoas aqui no Brasil compram as coisas também, mas que a maioria baixa pirata, porque as coisas são um pouco caras aqui. O Undertale, que custa 60 conto, alguma coisa assim, quase todo mundo tem na Steam. Quantos jogos, coisas desse estilo vocês conhecem, que vieram lá de fora, são muito menos populares do que Undertale e Deltarune, tem tradução mesmo assim. Tem tradução. Eu sei que algumas pessoas em seus vídeos provavelmente... Beleza. Eu entendo e não entendo essa revolta de não ter tradução. Mas vamos falar a verdade, você nunca deixou de jogar Mario. Mario sempre foi em inglês, mano. Você nunca deixou de jogar Mario. É porque agora a galera tá acostumada... Vamos falar bem a verdade. Mimados. A galera tá mimada porque agora todos os jogos tem que ter tradução. Ok, é pra expandir o mercado, o cara vai ganhar mais dinheiro no lado financeiro. Ele vai ganhar mais dinheiro? Com certeza ele vai ganhar mais dinheiro se ele disponibilizar todos os jogos em todas as línguas. Mas vamos lembrar que quanto será que o cara precisa desembolsar pra traduzir o jogo? Será que ele tava disponível? Ou então simplesmente o cara falou assim, eu tô cagando pra você de outro país, aprende minha língua. Tá ligado? Existe, aí você vai deixar nos comentários pra mim, porque existe também aquele negócio, por exemplo, tem muita gente que vai viajar pra Paris, e já me falaram que se você chegar em Paris e falar how much, ou um hello, how are you doing, antes de falar um bonjour, meu amigo, você sofre preconceito, os caras não te atendem, porque tipo assim, amigão, você tá no meu país, o mínimo que você tem que saber é me falar um bom dia na minha língua. E provavelmente o cara pensou isso no game dele. Tipo assim, mano, eu sou o Kiko, eu sou o dono da bola, mano. Quer jogar o meu jogo? Jogue nas minhas regras e no meu idioma. Cara, é uma situação muito difícil. Muito difícil. Eu entendo quem tá acostumado a jogos em várias línguas e eu entendo também o criador do jogo, mano. Exageraram bastante nessa ideia. Eu vi que teve muitos youtubers que falaram tipo, mas Garten of Banban tem tradução e tudo mais, Undertale não é aquele supra-sumo do diálogo, ele não é uma coisa tão complexa pra não poder ser traduzida e tal. E na realidade, jovens, não é que a história é muito complexa pra ser traduzida, é que os diálogos são difíceis de traduzir mesmo. Eu quero que você experimente fazer isso. Pega Undertale, Deltarune, por exemplo, quando foi lançado, e dá uma olhada em lives de youtubers aqui do Brasil jogando a parada logo depois que ela foi lançada. Você vai perceber que todo mundo tem um pouquinho de dificuldade de traduzir e pontuar alguns certos detalhes. Deltarune... É isso que eu tô falando, Linkzinho. É isso, mano. Perde o contexto, velho. Undertale são escritos com uma linguagem bem informal em geral. E é um jogo que a maioria das coisas que acontecem no jogo meio que são diálogos, né? Então é um jogo só de palavra, que não é só que tá tudo em inglês.
mas é tudo muito localizado. Muitos personagens de Undertale e Deltarune sempre falam um pouco como adolescentes ou como pessoas do interior, Tem as falam gírias, em né, gírias, o que é uma coisa normal. Por exemplo, você mora no Brasil, eu duvido que você fale português da forma que a norma culta pede, por exemplo. Sabe, Impossível. a gente fala uns negócios tipo, você vai fazer o bagulho lá. Pode pá, mano, 6 horas nós estamos aí. Tipo, como é que você traduz? Pode pá, mas 6 horas nós estamos aí. Tipo, não é falado do jeito que a língua culta exige. E a maioria dos personagens de Undertale são assim. Tem um monte de personagens que são tipo um caipira, meio caipira dos Estados Unidos, sabe? Então eles usam gírias, eles usam sotaques, eles usam umas tiradinhas nas piadas que só É tipo, por exemplo, você vai ver um filme dublado de americano, que o maluco é de Los Angeles, e aí ele vai lá pro Texas. Aí ele quer zoar com a cara do cara, ele chama o maluco de redneck. E aí vai traduzir, e você fala, na tradução, o cara que vai traduzir vai falar: ô, e aí, seu pescoço vermelho? Pô, mano, perde todo o contexto, cara. E pra quem não sabe o que é redneck, é tipo um jeito que os americanos falam caipira, porque o pessoal do Texas são acostumados a essas coisas de, sei lá, não sei se nem é plantação, agricultura, mas é acostumado com essas coisas de gado e boiadeiro, blá, e eles ficam no sol e eles só queimam o pescoço aqui. Por isso que é chamado de redneck. Brunão é conteúdo também, toma aí essa aí. Funciona em inglês. Mesmo que você saiba inglês, se você tentar traduzir a piada de forma direta, não vai fazer tanto sentido. Então sim, Undertale e Deltarune são jogos um pouquinho mais complicados do que parecem de se traduzir. Pelo amor de Deus, não façam a comparação com, tipo, Garten of Bambam, esse tipo de jogo. Garten of Bambam tem uma tradução porca do Google Tradutor. A forma mais legal de comparar seria que Garten of Bambam tem dublagem, né? E aí, realmente, é um ponto acima aí do pessoal do Undertale, né? Que o Toby Fox cagou pra gente. As pessoas até tinham um pouco disso com o Toby Fox já desde muito tempo atrás, né? Porque a orquestra, né? O grande show das trilhas sonoras de Undertale, que pra quem não sabe tem uma orquestra, o bagulho. Pra quem ainda acha, inclusive, que é jogo indie, né? Tem uma orquestra de Undertale rodando o mundo do Toby Fox, que... pasmem, ficou milionário criando Undertale. Pois é, tem esse detalhe aí, né? Se alguém tiver pensando que, é dinheiro. Não é. Com certeza não é. Undertale e Deltarune é, sim, difícil de traduzir. Mas isso não significa que seja impossível, nem que seja nada tão caro ou absurdo assim pro Toby Fox não querer traduzir. Então eu vi muitas pessoas dando algumas desculpas específicas, tipo, como o próprio Toby Fox falou, que ele queria traduzir a parada se ele mesmo soubesse, pra que a tradução não fique deturpada e tudo mais e tal, que é uma visão meio idiota, né, se vocês forem parar pra pensar. Tipo, se ele quiser lançar o jogo em 5 línguas, ele vai ter que aprender essas línguas? Não é meio burrinho? Tipo, não dá pra sentir que ele tá usando isso como desculpa? Sim. A questão sim. o Undertale, o Deltarune, o próprio Toby Fox, merece esse cancelamento que ele tá tendo agora? Tipo, das pessoas realmente... Tem uma galera falando mal, né? Até puxando assim pra poder falar que Undertale nunca foi tudo isso. Eu acho que esse cancelamento, as pessoas obviamente se passam bastante. Acho que elas estejam se passando sim. Merece crítica? Sim. E Aí não. eu já acho que merece e merece bastante. O problema do Toby Fox, Sim, gente, não. na minha visão pelo menos, essa coisa toda dele não querer traduzir esse jogo e tudo mais, ele tem a ver com críticas que o próprio Toby Fox, gente, ele já recebia muito antes, lá atrás, enquanto ele fazia jogos. Que é uma questão dele ser um criador um pouco arrogante com algumas coisas. Por quê? Calma, eu explico. Quem é o Toby Fox, gente, primeiramente? Toby Fox, ele é esse cara que ele fez um jogo há 10 anos atrás. Ele e mais umas 3, 4 pessoas de uma equipe muito pequena e muito selecionada. Ele lançou, o jogo fez um sucesso absoluto, estourou no mundo todo, tem orquestra, o cara ficou milionário. Então, ele criou esse conceito de soberba de criador, sabe? De que ele tem que estar presente em todos os momentos pra tudo que for feito no projeto dele. Assim, nada vai ser deturpado. Sacam a ideia? Se eu estiver controlando aqui a qualidade de tudo, nada vai sair do meu controle nem da minha vista. Isso é uma crítica que o Toby Fox já sofreu. Os projetos dele, em sua grande maioria, demoram anos pra lançar. E isso porque ele nunca aumentou o tamanho da sua equipe. Deltarune Capítulo 2 lançou há mais de 4, 5 anos atrás. E aí, sabe, depois de 5 anos esperando, as pessoas tiveram o Capítulo 3 e o Capítulo 4. Muita gente já tinha até esquecido ou perdido o hype com Deltarune. E isso porque as pessoas constantemente ficavam pensando consigo mesmos. Por que ele quer fazer um jogo, tipo, milionário com 2, 3 pessoas trabalhando no jogo? Ele não podia contratar uma pessoa a mais pra fazer a programação, uma pessoa a mais pra colocar um negocinho aqui e ele trabalhar no roteiro, trabalhar nos diálogos e tal. Não, ele tem que trabalhar com as mesmas 2 pessoas pra sempre, mesmo que demore 5 anos pra lançar, as pessoas vão esperar porque vai sair com qualidade. É porque o cara é perfeccionista, mano. Simplesmente assim. Então, isso não é uma crítica nova. É uma coisa que já acontecia desde a época de Undertale.
Assim, eu acho que é meio Controlador óbvio, né? também, Mas né? o Toby Fox claramente, tipo, não é uma besteira. Ele não é um cara que, sei lá, não gosta de países da América Latina, não é um cara que ele não gosta de outros países ou de outras linguagens e tal. Tem muita gente que até chegou a falar, né, tipo, de como ele poderia ser meio Yabo, que é uma cultura, digamos assim, pra gente que paga muito pau pro Japão, sabe? Porque, Sim. em tese, né, ele meio que só fez o jogo traduzido pra inglês e japonês. E quando ele fez traduzido pra japonês, mesmo que ele fale a língua, ele trabalhou com um tradutor de confiança dele. Então teve um cara ajudando ele pra fazer a tradução pra japonês de todos os projetos dele, que é... Por um lado, é verdade, gente. Não dá pra entender porque ele fez só pra japonês. Talvez, foi o que o Linkzinho falou, foi só porque ele também fala japonês, ou ele deve ter descendência de japonês. Por isso que gera essa revolta, essas críticas em cima dele. Tipo assim, cara, tá bom. Se fosse só em inglês, talvez a galera não reclamasse tanto assim. Mas agora, meter só o japonês... Pô, aí abre o leque pra reclamação. minimamente engraçado, né? Se você fez isso pro japonês, parceiro, dá pra fazer pra português tranquilamente. Custa nada, inclusive, pegar ali uma tradução, conhecer o pessoal que fez a tradução, transformar isso em algo oficial. Undertale provavelmente tem umas trocentas traduções feitas por fãs, todas as línguas do planeta, se pá. Será que custa alguma coisa dar uma olhada nessas traduções de fãs e colocar elas? Vou lembrar pra vocês que jogos que fizeram muito sucesso em outros momentos também fizeram isso, como por exemplo, Misside. Misside é um jogo daquela menininha meio waifu da vida. Ele fez muito sucesso em uma fase específica aí do ano retrasado, ele vendeu milhões de cópias, ele foi muito bem avaliado. E aí o que os criadores de Misside fizeram? Eles eram russos, eles não podiam traduzir o jogo pra cada língua, né? Passagem, eles não falam todas as línguas do mundo. O que eles fizeram? Eles pegaram várias traduções feitas por fãs e adicionaram no menu do jogo, e aí você poderia traduzir. Até mesmo com a questão da dublagem, eles pegaram o jogo e adicionaram várias fãs dublagens, transformando ela. E olha só quem que fez essa matéria aqui, Sir Felipe Vinha, que da hora. Elas em dublagens oficiais. Afinal de contas, é um jogo construído por uma comunidade pra comunidade. O Toby Fox é aquele cara um pouco mais afastado, né? Ele fez o jogo e ele tem que fazer e ele tem que montar do jeito dele, senão vai ficar ruim. A parte mais engraçada pra mim a respeito dessa parada da tradução é que ela não faz sentido pela parte do discurso do Toby Fox. Eu acho que isso é o que deixa algumas pessoas mais irritadas, até as que consigam entender um pouco do caso. Vamos lá, gente, é como eu falei, mesmo que você saiba inglês, o que não é uma coisa que todo mundo aqui no Brasil sabe. Sim. Muitas pessoas do Brasil não sabem nem escrever direito, vão saber inglês. Mesmo que você saiba inglês, que você tenha um nível até que legal do inglês. Cara, tem muitas piadas do próprio Undertale que se você não sabe o contexto, se você às vezes até, tipo, mano, não mora nos Estados Unidos e pega as gírias das pessoas que vivem lá, você não consegue entender. O jogo tem que ter tradução, porque senão você perde um pedaço enorme das piadas. Ó, legal que o chat tá falando aqui, ó. Só eu que estou achando muita besteira isso aí. Se o cara quer o jogo dele em duas línguas, que seja, você não jogue. Vamos falar sobre isso no final do vídeo. Eu joguei Deltarune capítulo 3 e 4 em live. É uma experiência ruim, cara, porque você tem que ficar traduzindo piadas, tem que ficar traduzindo gírias, você tem que ficar montando frases que você tem que pensar naquela piada em inglês pra depois tentar ver o que faz sentido com essa piada pro português, por exemplo. Eu tive que jogar o jogo depois em português, traduzido por fã, pra conseguir entender e fazer vídeo. E a pessoa que não consegue comprar e fazer uma tradução, ou baixar uma tradução feita por fã e tal, por mais incrível que pareça, não é todo mundo que tem tempo de ficar vendo tutorial, gente, na internet pra jogar um jogo. Eu quero baixar o jogo, já comprar e ele já vir traduzido direto, né? Jogo milionário, será que pode acontecer isso? O que é irônico nesse fato é que o Toby Fox diz que ele não quer que tenha a tradução feita por ele porque ele não sabe português. Então a parada pode ficar deturpada. Mas como eu falei, não dá pra jogar Undertale em inglês, então as pessoas têm que jogar com a tradução de fã, que ele não tá tendo supervisão nenhuma em cima. Então, as pessoas vão conhecer a sua obra de uma forma deturpada de um jeito ou de outro. Fora o fator de que sua obra é um produto, parceiro. Você não pode controlar o que as pessoas acham de um produto. As pessoas podem deturpar as coisas, mesmo que você deixe na cara delas explícito qual é a mensagem que você quer passar. Undertale não é lá exatamente um jogo com as maiores mensagens do mundo. A grande parte das coisas que teriam que ser traduzidas seriam literalmente um monte de piadinhas feitas em línguas diferentes. E Tá, mas, gente, é mais complexo do que a gente imagina, mano. Cara, é um assunto que na minha cabeça diverge opiniões. Eu tenho a minha formada,
mas ao mesmo tempo, tipo, eu consigo sair um pouco de cima do muro, mas ao mesmo tempo eu fico em cima do muro, sabe? Em relação a isso. Piada feita pra gíria, piada sobre programas dos Estados Unidos, detalhes ali e tal. Mano, esses são tudo piada que dá pra você traduzir em minutos, assim. É só, literalmente, transformar uma piada em outra piada que faça sentido pros brasileiros. Não é algo tão incrível assim. Como eu falei pra vocês antes, eu vi alguns vídeos na internet que fizeram comparações com outros jogos, cara, muito mais simples. Igual o próprio Garten of Banban, por exemplo, né, que o pessoal falou que, putz, Garten of Banban tem tradução, Undertale, Deltarune não tem, o que é uma situação engraçada. A tradução de Garten of Banban, de alguns outros desses jogos indie, ela é meio porca, sendo bem sincero com vocês. Os primeiros capítulos de Garten of Banban, mano, parecia Google Tradutor o bagulho da tradução, sabe? Tipo, você olhava assim, tinha umas frases que não faziam sentido nenhum. Parece que realmente eles só tinham pegado o texto todo, passado no tradutor e jogaram ali na Steam pra fingir que tem tradução. Agora, se nós formos nos referir ao Undertale e o Deltarune, quantas pessoas apaixonadas por esse projeto tem em vários outros lugares do mundo? Principalmente aqui no Brasil. Tipo, se o Topo Fox fizer uma pesquisa básica aqui no Brasil, quantos canais gigantescos, quantos criadores de conteúdo já fizeram coisas pra Undertale, pra Deltarune, quantas pessoas tem aqui que facilmente adorariam ter a honra de participar do projeto, como tradutores, por exemplo. O cara não precisa aumentar a equipe dele em 200 milhões de pessoas e perder totalmente o controle de como é o projeto dele. Eu entendo, inclusive, jovens, essa ideia da soberba do criador, sabe? Tipo, dele querer boa parte das coisas fiquem ali no controle dele, mas eu acredito que é impossível você fazer um projeto grande, que tenha qualidade, e sem criar alguns pequenos defeitos, pô, sem ter pelo menos uma equipe junto pra você trabalhar. Você provavelmente vai ficar exausto, a parada não vai ficar na qualidade que você quer. Muitos criadores já passaram por esse tipo de coisa, sabe? O próprio Deltarune, em específico, eu acho que ele é um jogo que passou um pouco por isso. Eu senti, não sei vocês que estão assistindo, que quando o Topo Fox acabou de lançar Undertale, que era um jogo completo, uma experiência completa, e ele lançou o Deltarune, cara, o público dele foi caindo conforme o tempo foi passando, porque os capítulos, porra, demoram muito pra sair os capítulos de Deltarune, né? Tipo, mano, 4 anos pra poder lançar. Eu mesmo tive que reassistir meus próprios vídeos que eu tinha feito de Deltarune pra lembrar como é que era a história do bagulho, porque eu não ia jogar tudo de novo também. Eu já tinha umas horas de Deltarune e tal, eu fui lá, vi meus vídeos, eu fiz vídeo falando sobre a história dos capítulos e tal, e muita gente falando, nossa, nem lembrava mais que tinha Deltarune, vai lançar ainda. E as pessoas viram, só que meio que não teve aquele grande hype, sabe? Foi tipo, me lembro que as pessoas viram Deltarune, ele lançou o capítulo 3 e 4, só ficou uns 3, 4 dias falando sobre, e todo mundo foi embora, sabe? Não deu aquele gancho, aquele hype gigantesco de antes, principalmente por causa do tempo de espera. Tipo, um cara que tava empolgado com Deltarune em 2021, mano, eu acho que ele nem lembra mais o nome dos personagens hoje em dia, mano. Faz anos que o bagulho lançou. As coisas poderiam ter sido... É igual quando principalmente, eu reajo a... Vamos ver, Amazing Digital Circles. Não, já falando em inglês. O Incrível Ciclo Digital. Cara, demora muito. Minha cabeça é ocupada com várias outras coisas e tem coisas que ficam lá no subconsciente e tem detalhes que, tipo assim, eu não vou lembrar. E a galera fala, nossa, você não lembra da lore do negócio? Não vou lembrar, mano. Eu tenho que lembrar que meu filho tem que tomar o remédio todo dia de manhã. Eu tenho que lembrar que minha filha tá passando uma pomada de corticóide no pé durante 14 dias. Tem que ser 2 vezes... Tá? A lore do negócio lá não é tão importante assim. Beleza? Quando marca, mas quando é detalhezinho... Gente, aí é porque... Desculpa, é porque você talvez tenha muito tempo pra ficar com o seu hiperfoco na lore do Incrível Ciclo Digital, ou na lore de alguma coisa, pelo amor de Deus. Muito mais rápidas. Ele poderia ter lançado os capítulos quase todos de uma vez, praticamente. Pô, se ele tem 4 pessoas na equipe, sei lá, se ele tivesse umas 8, talvez 7, 6, sabe? Tipo, umas 2 pessoas a mais, já faria uma diferença absurda. Mas não, o cara tem que ser tudo do jeito dele pra ficar bom. Como eu tinha falado pra vocês, eu acho que o cancelamento e a ideia do pessoal tacar muito ódio no Topo Fox e tudo mais, eu acho que isso pode fazer com que ele veja nossos países aqui da América Latina com olhos ruins. E, sinceramente, eu não acho que essa é a mensagem que a gente queria passar. Exatamente. Eu acho que as pessoas realmente deveriam continuar cobrando ele, de fato, como fãs. Tecendo críticas, falando sobre como o pessoal daqui quer uma tradução e como não seria desafio nenhum pra ele traduzir. Eu tava conversando, acho que com a Eire, se eu não me engano, hoje, que ela tinha falado que viu um pouco sobre a treta e tudo mais e tal, e ela soltou um ponto muito pertinente que ela disse pra mim se, pô, o Toby Fox sabe que não vai ser esse trabalho todo ele fazer uma tradução, principalmente porque ele tem muito dinheiro, milionário, é 2P pra ele encontrar uma tradução feita por fãs e oficializar isso igual o pessoal do Misside fez. Sim. Ou então, se ele quiser realmente ter uma tradução oficial, contratar um tradutor
um cara com CNPJ, mesmo com empresa, e fazer um trabalho sério ali onde ele vai traduzir o jogo em cada mínimo detalhe. Demoraria pra ele fazer isso? Não. Ele precisaria trabalhar nisso? Também não. Mas será que ele quer passar por essa situação? Será que ele quer passar por essa tensão? Pro público aqui do Brasil, de outros países gostar mais dele? Cara, sinceramente eu acho que não. E aí isso é um pouquinho... é meio que um problema, sendo bem sincero. Isso é o que deixa algumas pessoas um pouco chateadas. Eu posso me incluir nisso, tá? Isso, mano, tira um pouquinho do meu hype, por exemplo, do... sei lá, lançou um capítulo de Deltarune. Eu não sei se eu quero mais jogar em live, sabe? Se eu quero jogar assim que lançar. Pô, o cara tá entupido, o rabo entupido de dinheiro. É sério que ele não pode pagar um cara pra poder fazer uma tradução aqui pra gente? A gente tem que ficar se matando, jogando negócio em inglês, esperando que o público e a comunidade traduz o jogo. Podem ir, vão traduzindo o jogo vocês aí. Eu vou lançar em inglês. Quem mora nos Estados Unidos e entender as piadas, entendeu. Eu vou ter que perder boa parte das nuances do jogo pra jogar o bagulho no lançamento pagando porque o criador não quer fazer traduzido? Vamos ser sinceros aqui pra vocês. Quantas pessoas vocês acham que depois de uma dessa, quando lançar os capítulos, mano, vai jogar pirata? Levantem a mão aí. Não tô nem aí, parceiro. Posso ter canal ou não. Eu vou. O Toby Fox em momento nenhum tinha levantado essa bandeira pra gente. Que é essa bandeira de tipo... não, eu sei que eu podia traduzir. Eu sei que eu podia fazer umas coisas pro público aí. Mas eu não vou fazer. Agora que ele levantou essa bandeira, que ele falou que realmente não vai rolar, eu coloco a prova. Sinto que alguns brasileiros... cara, é isso, né? Se eles não ligam pra gente, se o jogo não vem em português... não compra, eu também não tenho obrigação nenhuma de comprar, certo? Não sei vocês. Mas ninguém tá pondo uma arma na tua cabeça pra você comprar o jogo. Você compra porque você quer, meu amigo. Ai, que gastura, velho. Eu vou seguir essa meta. Vou jogar os próximos capítulos de Undertale de Deltarune? Com certeza. Vou fazer vídeo sobre? Com certeza também. Vou comprar? Aí já é outra história. Toby Fox pode voltar atrás, inclusive, pode fazer uma tradução ali pro público, pode tentar fazer um agrado pro pessoal? Pode, com certeza. Acredito que como um criador que fez um jogo que foi tão abraçado pela comunidade assim, ele deveria fazer isso. Undertale, Deltarune são jogos muito bons, são jogos maravilhosos? São. Mas eu conheço dezenas, centenas de milhares de jogos que estão na minha lista de favoritos, cara, que não tem nem 10% da visibilidade que Undertale e Deltarune tem. Criadores como o Toby Fox devem muito à própria comunidade, porque jogos independentes não dependiam de uma grande empresa pra se tornarem tão populares. Toda vez que você vê um Undertale, um Five Nights at Freddy em um evento da PlayStation, da Sony, um negócio gigante, ganhando orquestra, filme e tal, isso é fruto da comunidade. Sim. Pessoas que apoiam tanto o jogo que ele se torna mais e mais e mais e mais popular. Undertale lançou em 2016, ele tem uma comunidade forte até hoje, de pessoas apaixonadas pelo projeto. Parte dessa comunidade merece menos acesso ao jogo do que outra, tipo, o pessoal dos Estados Unidos merece acesso, mas a gente não. Muitos brasileiros criaram coisas em cima desse jogo e amaram o projeto da mesma forma. Será que a gente não merecia pelo menos uma traduçãozinha? Fica aí, pra você pensar sobre isso. Tchau. Niquezinho, muito bom o vídeo, gostei. Mas como todo mundo é diferente um do outro, cada um tem sua opinião. Eu entendo o criador e eu entendo a comunidade. Agora a gente trocar uma ideia aqui. Eu entendo a revolta da galera. Eu entendo que a gente vive num país que nem é todo mundo que tem acesso a estudar inglês, alguma coisa aqui assim. É porque eu entendo o criador, que ele bateu muito no ponto do cara que quer estar presente em tudo, tem que ter o controle dele. O cara é narcisista, é egoísta e ele quer ter o padrão. O padrão dele é padrão premium, se não sai do jeito que ele quer, ponto. Então, tipo assim, o cara tá tão preocupado em que saia de uma maneira perfeita que ele não quer pôr pra outros idiomas porque ele não conhece os outros idiomas e ele acha que a obra-prima dele pode perder o brilho no negócio. Cara, é a opinião do cara, mano. É a opinião do cara. Muita gente deixou de jogar, sei lá, um God of War 1 quando saiu porque só estava em inglês. Nem o pirata que a gente comprava na feirinha, pagava R$12 no CD falso na feira, era em português, entendeu? Eu tô falando de outros tempos. Agora, o que eu posso falar é o seguinte, com a globalização do mercado, com as empresas crescendo, com o poder aquisitivo crescendo, sim, é muito melhor você abranger para todos os públicos, faz bem para a comunidade, faz bem pro bolso da empresa, porque vai vender muito mais cópias. Mas ao mesmo tempo, essa globalização que existe
de jogos, idiomas de jogos, deixou o público mimado. Essa é a grande palavra, deixou a galera mimada. Ah, hoje eu paguei R$60 no jogo, tem que ter meu idioma. Não, não tem que ter seu idioma, meu amigo. Se o cara não quer, ele não põe. Vai brigar com a Nintendo que põe lá o Pokémon em inglês e japonês, e mesmo assim você vai lá e joga o Pokémon em inglês e japonês e você se vira para entender o jogo. Por isso que eu falei que o negócio, o buraco é mais embaixo. Posso tomar hate? Posso tomar hate. Eu entendo os dois lados? Eu entendo os dois lados. Meu amigo, segura aqui na minha mão. Segura. Eu entendo o seu lado de quero comprar, eu quero no meu idioma. Você tem esse seu direito. Mas você cancelar o cara porque o cara não pôs no seu idioma, pô, pelo amor de Deus, cara, isso aí é falta do que fazer, mano. Deus deu livre-arbítrio pra você comprar o jogo e pro cara criar o jogo e fazer do jeito que ele bem quiser. Não tem no seu idioma? Não compra. Quer, se tem a maneira, como o Linkzinho falou, que a galera vai ir na pirataria, se você acha que esse é o caminho mais confortável pra você, não vai, cara. Ninguém tá pondo uma arma na tua cabeça pra você jogar o jogo em inglês, mano. Se tem outros meios que você acha que é legal, que você apoia, vai lá e faz, mano. Se não, amigo, não joga ou então te vira. É isso. É isso que eu tenho pra falar. Falei que Brunão não ia ficar muito em cima do muro aqui. Concordo e discordo. Essa é a minha opinião. Quero saber a tua opinião sobre esse caso. Eu sou o Bruno. Te vejo amanhã no próximo vídeo.